Iniciando aqui a nossa aula para o processo seletivo simplificado do IBGE, focado aí no cargo de agente de pesquisa e mapeamento. Muita gente tá chamando esse processo seletivo simplificado de concurso, né? Porque ele vai ser, o processo seletivo vai ser por meio de uma prova, né? Como a gente tem costume nos concursos públicos. A banca vai ser FGV. E a matéria de informática, ela vem com um peso não muito alto, mas com um conteúdo extenso no edital. Vão ser 5 questões de informática, mas abrange aí uma grande quantidade de conteúdos. Então é de suma importância o estudo da informática, o preparo para fazer o concurso, porque cada ponto faz diferença na classificação. Vou começar pelo primeiro tópico do edital, que são as noções básicas de informática, né? Essas noções básicas de informática geralmente é trazido os conceitos de hardware, né? Alguns conceitos de hardware, do funcionamento do computador, é, principalmente aí os tipos de memória, a função básica da CPU, do processador, né? E a diferença de dispositivos de entrada, saída, é, como pode ser caracterizado cada periférico, né? Dentro dessas duas classificações, ou de uma classificação híbrida, e também a diferença de hardware e software. Eu vou dividir essa primeira etapa das noções básicas em duas aulas, para facilitar o entendimento e para conseguir dar uma melhor explicação acerca do tema. O ponto principal a se entender quando a gente fala da questão de hardware, né, de parte física, é saber diferenciar o hardware do software. O hardware é conhecido como todos os componentes da parte física do computador. O material eletrônico, a placa-mãe, o processador, as memórias, memória RAM, HD, monitor, periféricos como mouse e teclado, são denominados como hardware, né? Esses componentes, eles são geralmente aquela parte que você consegue ver do computador, que você consegue tocar. E o software é conhecido como os componentes lógicos do computador. O que seria um componente lógico na visão da informática? Um componente lógico é tudo aquilo que eu consigo observar, tudo aquilo que eu consigo observar na tela do computador. Ou seja, são os aplicativos, os sites, os sistemas em geral, o sistema operacional, como a gente vai estudar mais para frente sobre o Windows. E esses sistemas que não são possíveis de tocar, tem até uma analogia, que é uma brincadeira, né? Que o pessoal fala que o hardware é toda aquela parte do computador que você consegue chutar. Quando você fica com raiva que o computador não está funcionando de forma adequada, o hardware você consegue chutar. E o software é toda aquela parte que você xinga. Por que você xinga? Porque você não consegue tocar ele, né? Ele é uma questão, ele é uma parte lógica. Ele é uma parte ali que vai estar envolvida nas camadas de bits do computador. Que a gente também vai entender na próxima aula o conceito de bit, que é a menor unidade de medida, né, do sistema computacional, que pode ser que ela é utilizada em uma base binária, né, como o próprio nome já diz, bit, que ela pode só ter a forma de 0 e 1, que são a base dos sistemas lógicos computacionais. É, mas focando aqui na questão de diferença do hardware e do software, basicamente essa é a diferença. O hardware são as peças, as partes físicas, né, como o processador, as memórias, o monitor, mouse, teclado, toda essa parte que você consegue tocar de forma física. E os softwares são os componentes lógicos do computador. Os programas, sites, jogos, toda aquela parte que você consegue ter acesso a ela através da tela do computador, mas você não consegue tocar de forma física, né? Ela é uma parte lógica, ela é uma parte
que ela não é material. É, ela não é material no sentido de você conseguir pegar aquela parte em específico, né? Outro conceito fundamental que é cobrado nessas noções de informática, principalmente pela banca FGV, que é a banca responsável pelo processo seletivo simplificado do IBGE, é o conceito de entrada e saída de dados. Esse conceito de entrada e saída de dados, ele é muito visto em inglês como input e output, que nada mais é que receber dados para o processamento, onde o computador é aquele periférico que ele vai entregar uma informação para o computador poder processar, como por exemplo, uma palavra que você pode digitar no teclado. Por exemplo, eu digito software no teclado. Essa palavra, ela vai ser processada, essa instrução, ela vai ser processada pelo processador, ela vai ser armazenada de forma temporária na memória RAM e vai ser processada pelo computador, pelo processador. Esse processo, ele vai gerar uma instrução, ou seja, um dado em forma de bit, que está representado aqui pelo conjunto de zeros e uns, em forma de bit. E essa informação vai fazer um output, ou seja, vai fazer uma saída em outro periférico que aqui está representado pelo monitor e pela caixa de som. Uma vai trazer uma informação visual, uma imagem, e a outra vai trazer uma informação auditiva, que nada mais é de que a interpretação das instruções contidas no bit que vai gerar esse output, né, essa saída em um periférico responsável por trazer essa saída, fazer o contato, a transmissão dessa informação para o usuário. Tá até aqui uma definição básica, né? A entrada barra saída de dados é estabelecida por um processo onde o computador recebe os dados do mundo real por meio de um periférico de entrada. Por exemplo, o que é digitado em um teclado ou pela ação do mouse. Após isso, mostramos a informação processada ao usuário, e que pode acontecer por meio da tela, uma impressão ou ainda a gravação de um arquivo. Por exemplo, um HD, a gente vai ver mais para frente, um HD, um disco rígido, ele pode exercer tanto a função de entrada quanto a função de saída. Porque através de um dispositivo de armazenamento permanente, eu posso colocar um programa que vai estar armazenado de forma temporária. E esse programa, o computador vai receber os dados dele após a execução. Após a execução. Esse programa, após a execução, o computador vai fazer o processamento desses dados. E após realizar o processamento desses dados, ele vai estar demonstrando em um periférico que vai interagir com o usuário para fazer o output dos dados, a saída. Mas também o HD ele pode realizar a função de saída, porque eu posso ter um dado, por exemplo, na internet, né? E, e eu vou após fazer o download desse dado, ele pode ser armazenado nesse HD e esse HD ele pode ser retirado do computador. Então, no caso, vai ser uma informação trazida do computador para o HD, uma saída de dado. Aqui temos alguns exemplos de dispositivos de entrada, né, como o mouse, que é de uso básico aí, né, nos computadores modernos. O teclado, que ele também vai estar causando, que ele vai estar transmitindo essa informação para o computador. O microfone, que ele vai trazer informação de áudio, que depois pode ser, essa informação pode receber sua saída em uma caixa de som, pode receber sua saída em um fone de ouvido.
Da mesma forma, a webcam que pode receber tanto a gravação das suas imagens em um HD, né? Pode ocasionar essa saída de informação, quanto também serem demonstradas no monitor. Então, a webcam também é caracterizado como dispositivo de entrada de dados. Esse dispositivo aqui também, que, que eu estou até utilizando no momento, que é um dispositivo que ele não é tão comum, né, que é uma mesa digitalizadora, ele também vai fazer esse papel de entrada de dados, que é as informações que são digitalizadas através dela vão ser recebidas pelo processador para gerar uma instrução de saída. Aqui os outros exemplos de dispositivos de saída são o monitor, que já foi mencionado, monitor, fone de ouvido, que ele vai ter uma resposta do mesmo tipo de dado que é a caixa de som, né, que são dados de áudio. A impressora convencional, né, impressora 3D. Projetores de imagem também são caracterizados como dispositivos de saída, né, porque eles realizam a saída do arquivo de imagem, mesmo mesmo não sendo a forma mais convencional de saída de imagem, né, que seria o monitor, ele também exerce essa função. É muito importante também compreender que existem dispositivos de entrada e de saída. É, esse dispositivo de entrada e saída é responsável pela maior parte dos erros, a maior parte dos erros em provas de concurso de informática nessa matéria são da falta de conhecimento em relação a esses dispositivos, que são os dispositivos que exercem as duas funções. Porque não necessariamente o dispositivo precisa realizar uma função de entrada em específico ou de saída. Ele pode realizar as duas funções ao mesmo tempo. Igual eu tinha explicado do HD, que aqui está representado também pelo pendrive, que é um dispositivo de memória permanente. Esse tipo de dispositivo ele pode tanto colocar uma informação no computador, como por exemplo uma música no pendrive, que você conecta ele no computador, ele transmitiu aquela informação. Então ele acaba realizando a função de entrada. Mas também você pode pegar um arquivo que está salvo no computador e transmitir esse arquivo, vamos pôr aqui para um exemplo, uma música. Ficou meio esquisito aqui. Transmitir uma música para o pendrive também. Então, posso fazer essa transmissão tanto de recebimento, para ele realizar a função de entrada, transmitindo uma música para o armazenamento interno do computador, quanto também essa função de saída, que seria eu conseguir armazenar um arquivo da memória interna do computador no pendrive, retirar esse pendrive, fazendo assim uma saída de dados do, do dispositivo computacional. O headset também, que ele exerce tanta função de entrada, porque se você perceber aqui, ó, ele tem um microfone. Então esse microfone aqui, ele vai captar o áudio. Essa captação é essa captação é caracterizada como entrada. Mas também você pode perceber que ele tem o fone. Esse fone aqui ele vai estar realizando a saída dessa informação de áudio. Ele vai estar realizando a saída de áudio. Ou seja, ele vai estar realizando as duas funções em um único dispositivo. Aqui também podemos ter a placa de rede, que ela tanto vai estar fazendo a captação dos dados, que seriam o download,
quanto a transferência, quanto a saída desses dados, que seria o upload. Então, ela também vai ser caracterizada, assim como o roteador, como dispositivos de entrada e saída de dados. O disco, né? O disco, ele vai ter a mesma função do pendrive, né? Ele pode tanto conter um arquivo que vai ser transmitido para o computador, caracterizando a entrada, quanto também pode ser armazenado nele um arquivo presente no armazenamento interno do computador para ser retirado. Ele vai estar fazendo a função de saída. Aqui nós temos um monitor, só que esse monitor aqui, ele não é um monitor convencional. Ele não é um monitor convencional, porque a gente viu lá atrás que o monitor convencional, ele faz a função de saída, porque ele vai transmitir um dado, uma informação de vídeo para o usuário, uma informação de vídeo, de imagem para o usuário. Só que, porém, você vai ver que tem que a mão aqui presente na imagem, ela está encostando em um ícone na tela. Por que ela está encostando em um ícone na tela? Porque esse monitor aqui, ele é um monitor touch, ele tem touchscreen. Então ele não é um monitor convencional. Essa função touchscreen, ela caracteriza uma entrada de dados, porque após o toque na tela, vai ser transmitida uma informação para o processador, como a gente viu na outra imagem. Aí o toque na tela, ele vai transmitir uma informação para o processador e essa informação vai retornar em uma ação que vai ser exibida na tela, caracterizando a função de saída. Isso caracteriza ele como um dispositivo de entrada e saída de dados. Agora vamos ver como ele aparece na prova, como geralmente essa matéria é cobrada em questões. Observa só essa questão. Um exemplo de periférico de entrada. Impressora. Como a gente viu lá, a convencional, impressora convencional, essa impressora que a gente utiliza para imprimir folhas e tal, ela é um dispositivo de saída, porque esse arquivo está presente no sistema computacional e ele vai ser direcionado à impressora para ela conseguir transferir esses dados para uma folha. Ou seja, esses dados estavam presentes dentro do sistema e eles vão sair em uma folha para o usuário. Agora, então nesse caso aqui, a impressora é um dispositivo de saída. Agora, se ela estivesse falando que as impressoras multifunções, que você consegue também escanear, você consegue pegar um papel, você pega um papel que está escrito alguma coisa no papel, coloca no scan, você consegue escanear e digitalizar esse papel, ele estaria falando de uma impressora multifunção, impressora multifuncional. Esse tipo de impressora, ele é caracterizado como um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Porque esse tipo de impressora, ele faz tanto o scan de um meio externo para o sistema computacional, quanto também a saída de dados do sistema computacional para o meio externo. Então ele é caracterizado nos dois modelos. Mas nesse caso aqui, ela é um dispositivo de saída. O monitor, como a gente já viu, é um dispositivo de saída, né? Que ele realiza a transferência de dados de imagem e vídeo para o usuário. O mouse. O mouse a gente viu que quando a gente realiza uma função com o mouse, a gente está transferindo os dados para o sistema computacional. Essa transferência de dados é caracterizado como um periférico de entrada, porque ela está fazendo um input. Ela está fazendo um input de dados ao sistema. Então, resposta certa, mouse. O projetor, a gente viu que ele também vai realizar essa saída de imagens.
E o alto-falante vai fazer também a saída de arquivos de áudio do sistema computacional. Próxima questão agora sobre hardware. Próxima questão agora sobre hardware e software. O mundo da computação e informática está presente na nossa vida praticamente todos os dias e em quase todas as horas. Este mundo incrível possui dois componentes fundamentais para o seu funcionamento: hardware e software. Assinale a opção que melhor define a diferença entre hardware e software. O hardware é a parte física de um sistema computacional. A gente vai observar que essa primeira proposição da questão ela está correta, porque a gente viu lá que o hardware ele é a memória RAM, eles são os periféricos, a CPU, ou seja, toda essa parte física, né, que a gente consegue tocar. Então, essa primeira parte da proposição, ela está correta. Vamos ver o restante da questão. Enquanto os softwares são os componentes responsáveis pelo armazenamento e processamento de dados. Os softwares são os componentes responsáveis pelo armazenamento e processamento de dados? Não. Porque o que a gente viu? O software ele é a parte lógica do computador, ou seja, os aplicativos, os sistemas. Qual componente é responsável pelo armazenamento de dados? São as memórias. E as memórias, memória RAM, HD, elas pertencem à parte física, porque você consegue pegar a plaquinha de memória RAM na sua mão, você consegue pegar o HD na sua mão. Então eles vão fazer parte do hardware do computador e não da parte lógica. E o processamento de dados também, porque o que vai realizar o processamento de dados é a CPU. E a CPU é o processador. Então ela pode sim, ela é sim uma parte física do computador. Questão errada. O hardware refere-se aos componentes físicos de um computador. A gente já viu que está certo. Vamos prosseguir a questão. Enquanto o software é o conjunto de instruções que permite que o hardware funcione de maneira controlada. Olha como essa questão ela pega um conceito simples que a gente viu que o software ele é a parte lógica do computador, só que o software ele é o que vai dar a instrução, ele é o que vai dar a instrução para o conjunto de componentes físicos. Como ele diz aqui, é o conjunto de instruções que permite que o hardware funcione de forma controlada. Ou seja, é a partir do software, é a partir do aplicativo, é a partir do sistema que vai ser demandada essa instrução para o sistema de hardware, para o processador, para a memória RAM, para ele poder executar uma função na tela. Por exemplo, eu tenho lá um jogo armazenado no HD. Eu tenho um jogo armazenado no HD. Esse jogo, naquele momento, ele não está sendo exercido nenhuma função. O hardware, o processador, ele não está processando aquele jogo naquele momento. Quando eu executo esse sistema, esse jogo, ele vai para a memória RAM, que ela vai armazenar de forma temporária esses dados para gerar essa instrução no processador, que vai processar essa informação e vai demandar as instruções necessárias para realizar a execução desse programa. Ou seja, a partir do clique que eu fiz na tela, no sistema operacional, esse clique ele vai ser uma instrução que vai permitir o funcionamento adequado do hardware, o funcionamento controlado do hardware para executar aquela função desejada. Então aqui a função ela vem um pouco mais, a questão ela vem um pouco mais elaborada, mas ela tá correta sim. O software é o conjunto de instruções que permite que o hardware funcione de maneira controlada. Ou seja, a partir das instruções que eu vou dar com o mouse, que é um dispositivo de entrada, eu vou conseguir realizar uma ação controlada do hardware para permitir que aquela instrução funcione de forma adequada. Vamos ler as outras alternativas. Essa alternativa aqui já está correta. Alternativa B já está. O hardware abrange dispositivos como monitores e impressoras, correto. Enquanto o software inclui apenas sistemas operacionais, não. A gente viu que o software ele pode sim ser sistemas operacionais, mas ele também pode ser aplicativos, ele pode ser sites, ele pode ser jogos.
não necessariamente ele vai ser um sistema operacional. Então aqui a questão está errada. O hardware é imutável e nunca precisa de atualizações. Já está incorreta a questão aqui, porque o hardware ele vai ficando obsoleto conforme as exigências dos softwares vão aumentando. Então é necessário sim atualizações. Ele não é imutável, ele pode ser alterado. Essa afirmação aqui ela já está incorreta. Enquanto o software é atualizado regularmente para corrigir erros e melhorar o desempenho. Sim, o software geralmente ele é atualizado regularmente por questões de segurança e também para adicionar mais funções, mas a questão já começou fazendo a afirmativa errada, que o hardware é imutável e nunca precisa de atualizações. Sempre que você vê essa palavra nunca ou apenas, que faz uma exclusão muito grande, ela, na maioria das vezes, ela tá errada, porque nem tudo é uma exclusão total, né? Então, isso é um ponto a ficar atento. O hardware executa as funções do sistema de forma independente. Pode ver na outra questão que o hardware ele precisa do software para funcionar, né? Porque ele precisa desses inputs, né? Ele precisa desses inputs para ele gerar um controle das suas funções, né? Gerar melhor instrução para o usuário. Enquanto o software só é necessário para a interface de usuário, que não é verdade, porque o software vai estar realizando essa coordenação controlada, como a gente viu, né, para uma melhor execução do hardware. Então essa foi a nossa aula sobre hardware e software, e também sobre os dispositivos de entrada e saída. Na próxima aula a gente vai abordar também as outras questões do hardware, né, as memórias, a CPU, que é de suma importância nessa matéria de noções básicas de informática.